Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Punta Talks, tudo bem com vocês? Vamos para o último programa do ano, porque o Ivan entra de férias agora, nesse mês, e no próximo mês quem vai entrar de férias sou eu. Então agora em dezembro só terá o meu programa, e é um programa super especial. Eu realmente acho que vocês vão curtir, é um assunto bem pertinente. E é uma convidada que vocês já conhecem, tá quase que já virando minha dupla host comigo. Mas antes de anunciar ela e falar sobre o assunto, vamos ao quadro de recados. Quadro de recados. Claro que não tinha como começar esse quadro de recados sem agradecer vocês, ouvintes que estão aí com a gente o ano todo, ou se começaram agora, pode ser até nesse programa, não tem problema. Fica um agradecimento para você também, porque o apoio de vocês é fundamental, seja financeiro, seja vocês divulgando o nosso trabalho, comentando, dando ideias, é sempre extremamente importante, tanto para mim quanto para o Ivan, ter vocês aqui. Então, muito obrigado por esse ano de 2022. Espero contar com vocês em 2023 também. Eu espero também que vocês tenham um ótimo final de ano, boas festas com as famílias, Natal, Ano Novo, e que a gente possa ter um ano melhor em 2024. A gente realmente precisa disso, né? Então, muito obrigado. Espero que esse programa aí que vai fechar o ano do Punta Talks agrade vocês, e eu espero que vocês continuem apoiando a gente da maneira que for possível, seja lá pelo PicPay, pelo GDF1 Punta Talks, com qualquer valor que você puder, ou seja de boca a boca aí, divulgando para seus amigos, colegas e parentes. Muito obrigada mesmo, e até 2023! Então, ouvintes, estou aqui com a convidada. Como eu disse, é uma convidada que vocês já conhecem, já sabem toda a vida dela, sabem todas as principais opiniões que ela tem sobre automobilismo. Mas, mais uma vez, chamei ela não só porque ela deu a ideia dessa pauta, como ela também fez a pauta para mim. Seja bem-vinda, Débora, mais uma vez. Olá, Rafaela. Olá, ouvintes do Punta Talks. Estou aqui de volta. Fiz uma leve espontânea pressão na Rafa pra gente gravar sobre esse tema, mas eu tava muito ansiosa pra poder falar sobre ele. E vai ser legal a gente ter mais uma discussão aqui pra vocês. Daqueles temas bem, assim, vamos dizer, pertinentes, né? Que é a situação de... Situação não, já é uma urgência, né? Eu acho que uma cobrança até de vermos mulheres na Fórmula 1. E a Fórmula 1 parece estar bem atrasada em relação a isso, em relação a programas, de como mudar também a mentalidade, porque a gente sabe, acho que é algo que eu já falei em vários programas aqui, que é muito mais embaixo a falta de mulheres, não só na Fórmula 1, mas nas categorias de automobilismo de modo geral. É uma questão que vem já de estrutura familiar, de estrutura social e tudo mais, mas a Fórmula 1 seria muito importante, a maior categoria do automobilismo, fazer campanhas, né? Fazer projetos, ter programas e influenciar essas pessoas a escolherem colocar suas filhas, mulheres, no automobilismo, né? Mas eles anunciaram aí, então, alguns dias atrás, um novo programa para trabalhar isso, para trazer mulheres para a categoria. Só que a gente tem uma questão que, antes desse programa ser anunciado, que já estava em grande discussão, que é a W Series, né? Tivemos provas canceladas, tivemos todas as questões financeiras, e a gente viu que teve uma falta de apoio da Fórmula 1 em relação a essa categoria, né, a esse projeto. E daí eles vêm e anunciam como até quando saiu a notícia lá na HDF1, eu falei, todo projeto é bem-vindo, né, a gente quer quanto mais projeto melhor, principalmente se for bem estruturado e bem investido. Mas aí você fica pensando, pô, será que não seria interessante a Fórmula 1 ter investido de fato, por exemplo, na W Series? Eu acho que eles têm condição financeira e espaço suficiente para fazer os dois, né? O que você acha, Dé? Então, depois que eles anunciaram a F1 Academy, eu fiquei pensando assim, cara, vocês tinham a W Series, que era uma categoria que vocês poderiam ter dado apoio, que não correu as duas últimas etapas do ano. E pareceu que, tipo assim, nossa, a gente viu que a W Series deu até certo, porque tem um público ali, gerou um interesse, as pessoas querem ver uma mulher na Fórmula 1, mas agora que a W Series tá naquela coisa de que pode morrer ou não, vamos ver o que acontece com a categoria,
A gente tem um super aporte financeiro aqui, a gente pode fazer uma categoria. Vamos pegar a estrutura da W Series, que é uma coisa que já tá meio montada, assim. Vamos fazer uma categoria? E o que me dá um pouco de medo é que foi até uma coisa que o Rubens falou no Twitter e a gente depois até ficou conversando com ele a respeito disso, que é muito fácil você criar um projeto depois que você já tem uma estrutura, algo que, tipo, mostrou que é legal, que é interessante. E aí a Fórmula 1 vem com essa coisa de trazer esse novo projeto, mas com a cara do antigo, né, que é a W Series. E aí, talvez, assim, mais pra frente, se a F1 Academy der certo, né, e acontecer o pior, sei lá, vai que a W Series não consegue se manter, aí vão gloriar a categoria da Fórmula 1 porque ela é da Fórmula 1, sabe? Porque ela tem um vínculo com a Fórmula 1. E isso acaba me preocupando um pouco, porque, cara, até um tempo atrás, eles não estavam interessados em fazer nada para as mulheres. Tipo, eram poucas ações que a gente via voltada pra pilotos. É, exatamente. É tipo, ai, parece, sabe aquele você pode se inspirar, só não copia? Basicamente é isso, eles precisaram realmente ter alguém tomando uma atitude e fazendo um programa, um projeto, pra então pensar, ai, a gente pode fazer isso também. Tipo, não é possível que eles nunca tinham pensado nisso antes. Isso aqui foi um timing muito triste, porque a gente realmente tá discutindo aí se a W Series vai continuar, se vai ter condição financeira pra isso, e a gente começou o ano super animado, né, com aquilo de ter corrida no México, ter corrida nos Estados Unidos, a gente tava até fanficando, de tipo, já pensou a W Series aqui no Brasil, né, é algo que a gente queria, algo próximo da categoria, e não a Porsche correndo no final de semana de Interlagos, né, e a gente, infelizmente, chegou a um ponto de não vai ter talvez como continuar, talvez tenha como continuar, e daí a gente entra nessa questão de o que a categoria fez, né? Porque isso que a Dé falou é real. Pegaram algo que já está estruturado e construíram algo em cima, vamos assim dizer, outro programa, meio que se baseando naquele que já existe. Mas esse que já existe, qual foi o apoio que a Fórmula 1 de fato deu, né? Vamos dizer, que fosse palpável a divulgação desse programa. A gente sabe que, meu Deus, aqui, por exemplo, na minha casa, o pessoal assiste Fórmula 1 porque eu assisto, né? Então acompanha, então até sabe o nome dos pilotos, sabe quando tem corrida e tudo mais, então acompanha. Você acha que algum deles sabe o que é W Series e que a W Series existe? Não sabe, porque nunca viu de lugar nenhum e eu nunca falei. E eu sou a fonte deles nisso, então a gente sabe que a W Series é algo muito fechado no nosso nicho. E ainda é um nicho do nicho, né? Porque eu acredito fielmente que tem gente que é fã de Fórmula 1, que assiste, acompanha e que nem tem ideia que a W Series existe porque não acompanha a rede social, porque... não sei, não lê notícias, só assiste as transmissões do final de semana, são fãs, mas não são tão aprofundados. Então também aí teve uma falha, assim, vamos dizer, da Fórmula 1 com a estrutura que tem e com o apoio que poderia dar, né? Eles não deram. A gente teve sim momentos de interação, né, da W Series com a Fórmula 1. Até o Hamilton foi um que foi visitar as meninas e tudo mais, dar um apoio. Então, teve, assim, seus momentos, mas eu acho que faltou bastante coisa nesse quesito de tentar manter a W Series viva. Que a gente não sabe, talvez eles consigam, né? Eles dêem uma respirada aí e eles consigam manter o programa. Mas a gente não tem certeza de nada. E não era pra gente, imaginando aí que estamos no 3º ano da categoria, não era pra gente estar passando por isso. Eu acho que com o apoio significativo da Fórmula 1, eles não estariam nessa situação agora. E a gente talvez poderia estar sonhando com uma corrida da W Series aqui no Brasil. Rafa, e a gente vê que, tipo, a corrida que teve em Singapura, ela já tava correndo risco de não acontecer. E não teve um apoio da Fórmula 1 em si para poder dizer, olha, não, vamos fazer essa corrida aqui e talvez se vocês não conseguirem ir para os Estados Unidos e para o México, mas talvez encerrar a temporada de uma melhor forma, dar algum jeito, e não teve isso, né? Na verdade, o apoio que a W Series teve para poder correr a etapa de Singapura foi do próprio promotor do evento, que tentou, tipo, dar uma ajuda ali. Tiveram que ir com um volume reduzido de pessoas para poder realizar a etapa. E como o campeonato já estava encaminhado para que a Jamie ganhasse o 3º título, eles optaram por não fazer as 2 últimas corridas do ano. Só que assim, esse podcast nem é para poder rivalizar assim, a W Series com a F1 Academy, não é isso.
É pra gente realmente refletir, sabe? Porque dava pra você tentar auxiliar a W Series. Eu concordo que categorias, né, de modo geral, elas são um negócio. Então tem que ter um gerenciamento melhor desse negócio. A W Series, ela oferta algumas coisas do tipo a pilota correr e não ter que pagar uma inscrição, ter que pagar um valor para poder correr na categoria. Na realidade, no final da temporada, elas ganham um bônus por estar ali, porque é como se fosse um emprego. Tentando passar assim essa ideia para vocês que estão escutando um podcast. Mas o que a Fórmula 1 vai fazer com essa F1 Academy é ter uma estrutura, um apoio ali do pessoal das equipes de Fórmula 2 e Fórmula 3. E usando essa estrutura, eles também, né, vão pegar ali um valor que vai ser das pilotas, um valor que vai ser responsável pelos times de Fórmula 2 e Fórmula 3 que vão adentrar na categoria, e um outro valor que vai vir da Fórmula 1. Mas se o problema era a questão do dinheiro, né, de como que essas pilotas teriam que pagar, teriam que fazer o seu trabalho ali também para poder, tipo, investir, porque a gente sabe que em toda categoria de base, né, é necessário que o piloto entre com um valor. Então ele entra com valor ali, a equipe dá um outro subsídio e aí esse piloto consegue correr. No caso da F1 Academy também vai ter esse terceiro valor que vai ser da Fórmula 1. Mas se o problema era essa questão dos valores, da onde atribuir esses valores, talvez teria sido interessante, tipo, a Fórmula 1, como é uma categoria muito grande, que já faz esse gerenciamento muito grande de pessoas, de equipes, talvez tivesse sentado ali com o pessoal da W Series e falado, vamos conversar aqui, olha, o negócio de vocês é muito legal, a gente precisa ter mulheres no automobilismo, mas vamos tentar fazer um mecanismo aqui pra gente conseguir gerar o próprio dinheiro de vocês pra poder manter essa categoria, porque o grande problema da W Series esse ano foi que eles tinham fechado um patrocínio, esse patrocínio não caiu o valor na data que deveria cair, sumiu, e ficaram sem o restante do valor para poder gerir a temporada. Então acho que esse é o grande problema. Você tem já a estrutura, a Fórmula 1 ela sabe como fazer esse negócio. Por que não auxiliou a W Series dessa forma? Exato, né? E igual você disse do princípio, né? É um negócio e a Fórmula 1 sabe fazer negócios. Então você poderia ajudar se fosse assim, a sua intenção. Então, é aquilo. Igual você falou, não é rivalizar. Tanto que quando saiu a notícia, eu falei isso. Quanto mais, melhor. Bem organizado, melhor, tudo mais. Só que é uma pena pra uma categoria que já existe não ter esse apoio, né? Vamos assim dizer. Tanto que quando saiu o FIA Girls on Track, pô, eu fiquei muito feliz. Principalmente porque é algo bem diferente da W Series, no sentido que você tá pegando meninas bem novinhas, lá no início, lá bem na base, e você vai dar apoio a elas, que é algo que elas precisam para chegar. Porque um dos problemas estruturais de não ter mulher na Fórmula 1 é o fato que elas não têm apoio financeiro, elas não têm patrocínio, elas não têm gente investindo nelas. Então um programa assim ajuda demais, principalmente porque é ali junto com a Ferrari, então pô, é um nome de muito peso. Então, quando anunciou FIA Girls on Track, ninguém nem sequer falou de tipo, vai bater de frente com a W Series. De maneira nenhuma. Uma vai equilibrar a outra, né? A W Series vai dar apoio para aquelas meninas que já têm uma idade, que já poderiam estar numa categoria grande, não estão, enquanto a FIA Girls on Track vai aí formar essas meninas para chegar ali na Fórmula 1. Então, não é igual a Débora falou, a gente não tá rivalizando, a gente não tá falando, a Fórmula 1 não deveria ter criado esse programa e deveria estar só dando apoio à W Series. Não, de maneira nenhuma. Tanto que, quando eles divulgaram o programa, que hoje é até engraçado o jeito que eles divulgaram essa questão da W Series, eles deram a entender que esse programa é algo como se fosse na escada de evolução para chegar na Fórmula 1, antes da W Series. Então as meninas que vão estar nesse programa podem caminhar para a própria W Series ou para a Fórmula 1 direto, assim, vamos imaginar, né? Seria uma F4. Se a gente colocar na linguagem ali de qual é o caminho que os pilotos homens seguem. E então daí, quando eu li isso, eu até falei, cara, eu espero que realmente isso seja um sinal de se eles estão colocando a W Series no meio, nessa questão de, é algo antes da W Series, pode ter a intenção das meninas irem para a W Series, é porque eles vão dar um apoio aí de gestão financeiro, de marketing para a W Series nas próximas temporadas.
E claro, tem essa questão que você também citou, né, da Chadwick. Pô, ela tá ganhando tudo. Daí você fica, pô, vai ser mais um ano que ela vai ganhar? Pra onde que essa menina vai? O que ela precisa mais fazer pra se encaminhar em alguma coisa e deixar as outras meninas brilharem? Porque ela é muito, né, outro patamar. Então também tem isso, uma estrutura talvez até de rever como que a W Series faz essas corridas e tudo mais, né? Mas ficou essa expectativa, assim, aos meus olhos, não sei o que a Dé acha, deles terem da Fórmula 1 ter puxado isso, da possibilidade das meninas que vão estar nessa academia, nesse projeto, irem para a W Series, e uma ideia de que talvez a Fórmula 1, por fim, vai dar uma atençãozinha ali pra categoria. Então, esse é uma coisa que ficou na minha cabeça, martelando, assim, eu ainda tenho um questionamento sobre. Porque é o que a Rafa falou, né? Você explicou muito bem. A gente tem a Fórmula 4, que ela é uma categoria depois do kart. Então, depois que você faz toda aquela partezinha ali da base, você corre no kart, aí você vai pra uma Fórmula 4. Que é o que tá até acontecendo aqui no Brasil, né? Antes a gente tinha os pilotos muito novinhos, precisando deixar o país para poder ir correr fora, porque não tinha um campeonato em que você conseguisse colocar os pilotos ali para poder correr de monopostos e depois fazer uma Fórmula 3. Tudo isso era feito fora do país. Então a gente teve essa evolução aqui no Brasil de ter uma categoria Fórmula 4. A F1 Academy, ela vai ser isso, uma categoria de Fórmula 4. E o próximo degrau é você fazer uma Fórmula 3. A W Series, ela seria o equivalente a uma Fórmula 3 regional, porque o carro dela não é um F3 FIA, ele é um carro equiparado aos carros de campeonato regional. Então você também tem a possibilidade de fazer mais um ano assim de W Series e depois ir para a Fórmula 3 da FIA, ou até mesmo saltar a F3 da FIA se você foi muito bem e ir para uma Fórmula 2. Mas eu acredito que, principalmente nesse início aí para as mulheres, o ideal seria fazer todos esses degraus, né? Aproveitar ao máximo, fazer mais essas categorias de base, para que de fato você chegue preparado para poder correr numa Fórmula 2. O grande problema é, se a gente não tem uma estrutura, uma melhor gestão da W Series, vai ser complicado também para você usar ela como, acho que uma escada para Fórmula 3. Porque imagina, na Fórmula 4 ali da Fórmula 1 você vai ter que pagar. Aí na W Series você não paga, talvez você consiga reter um dinheiro ali se continuar tendo esse prêmio. E aí você poderia usar ele para uma Fórmula 3. Mas eu acho que deveria ter algo mais estruturado na questão de, dependendo da campeã, de como que for o trabalho dela, da gente já garantir uma vaga para que ela corra na Fórmula 3. Porque senão vai continuar a mesma coisa, Rafa. Acho que talvez você pense dessa forma. Fica tudo muito largado, tipo, a livre e espontânea vontade das pessoas. Porque a Jamie foi uma das pilotas que a gente viu que ganhou tudo na W Series, que ganhou 3 campeonatos, teve que correr 3 anos na W Series, mas não teve uma proposta de uma equipe de Fórmula 3 dizendo assim, nós podemos subsidiar um pouco mais, ou até marcas que estivessem dispostas a fazer com que a Jamie corresse na Fórmula 3. E a gente sabe que é um campeonato também caro, né? Então, para alguns pilotos homem mesmo, tendo patrocínio, tendo apoio financeiro, eles nem fazem mais do que um ano de Fórmula 3, já vão direto para Fórmula 2. E aí eu fico pensando nisso, sabe? Não adianta também a Fórmula 1 fazer essa categoria e não tentar de alguma forma ajudar a W Series a se estruturar e se tornar um campeonato que vai fazer parte dessa escada. Porque eu acho, a gente já viu várias vezes a Fórmula 1 fazer exatamente isso. É muito bonito no papel, a gente mostra pra vocês o que a gente quer, mas a realidade é outra. Então é isso que me preocupa um pouco nesse quesito, sabe? As coisas precisam estar um pouco mais bem estabelecidas. Porque se a gente coloca a W Series no degrau aí, e em algum momento ela para de existir essa categoria, aí seria uma responsabilidade da Fórmula 1 criar uma outra categoria que faça o papel da W Series, ou exclui de uma vez e as meninas vão pra Fórmula 3. Acho que é algo que precisa ser pensado também. Por isso que eu chamei a Débora. Chama todos os pontos. Coloca ela na frente do presidente da FIA, vê se ela não descasca esse cara. Aí coloca ela na frente do Domenicali também. E aí, Domenicali?
qual é, não sei. Mas, e o que é, né? O que a gente tá falando, né? O que tá escrito no papel dessa nova academia? Basicamente, pra quem não viu a notícia, é uma academia totalmente feminina. Vai lançar ano que vem. Vão ser 15 pilotas em 5 times. Vão ser 7 eventos. E um desses eventos vai acontecer em um final de semana de Fórmula 1, né? Com aquela ideia de você trazer, vamos dizer, mais proximidade, igual a gente tava cobrando em relação à W Series. E de modo geral, assim, vamos dizer, superficialmente é isso. Mas como a Débora falou, tem toda a questão de investimento financeiro, como que vão ser selecionadas também essas meninas. Se uma começar a ganhar, ser destaque igual a Chadwick, ela vai pra onde, vai ter apoio, como é. Então, assim, realmente anima muito, assim, pra quem vê a notícia, anima demais, né? Tipo, nossa, que legal, agora a Fórmula 1 tá investindo de fato em alguma coisa, quem sabe a gente vai ver. Mas é muito mais embaixo, né? É muita coisa que tem que trabalhar para que isso dê certo e que essas meninas também não fiquem presas nesse programa para sempre. Chega um momento que, não tenho mais idade para estar aqui, eu vou para onde? Desse a W Series não existir, vai mesmo para onde? Se existir, ela vai para lá e vai ficar presa lá também, igual a Chadwick. Então, são assim, estruturas que tem que trabalhar, né? O que você acha dessa questão, esse sistema, tanto da W Series quanto desse novo programa? Então, acho que esse questionamento é bem interessante, até porque a forma como a W Series seleciona as pilotas dela é diferente, né? A W Series, ela pega ali, faz um teste com várias pilotas, e aí ela seleciona algumas para poder fazer parte do campeonato. Então, as 10 primeiras do grid estão garantidas, né, para a próxima temporada, tirando a campeã, porque a campeã, em teoria, não deveria correr mais um ano, mas a Jamie correu. E as outras pilotas, né, as outras 8 pilotas são selecionadas por testes e tudo mais. Eu também tenho que ver essa questão de como que vai ser essa conversa F1 Academy e W Series, porque se você faz ali a F1 Academy, você já teria uma vaga na W Series, por exemplo? Como que vai ser comunicado isso, né? Eu acho que também é uma coisa que a gente está discutindo isso agora, né, em novembro. Deve ter muitas informações vindo aí para o próximo ano. Eles já definiram que vai ter os testes da F1 Academy para poder formar o grid, essas coisas. Mas eu acredito que até o primeiro momento, quando essas pilotas vão entrar na pista, a gente vai ter algumas outras notícias, né? Algumas outras divulgações. Mas eu acho que é importante fazer esses questionamentos de como que as coisas vão funcionar, de como que a W Series e a F1 Academy vão conversar. E se a gente vai ter esse detalhamento, né, em breve, porque isso também é importante para que a gente faça uma relação dessas categorias de base. Então tem muita coisa ainda em aberto em relação ao programa e o que o futuro vai reservar para essas meninas que vão estar aí pilotando, disputando e tentando, né, realizar um sonho, porque é realmente muito complicado. A gente sabe que acha que é choro, que é mimimi, mas a gente sabe que é muito mais complicado chegar lá do que se fosse um homem branco com dinheiro. E a gente sabe que até mesmo um homem branco com dinheiro às vezes não consegue chegar lá. A gente sabe que tem muitos talentos que vão ficando para trás e vão se distribuindo por aí. Então, para uma mulher é bem mais complicado, é bem mais difícil. Tanto que quando saiu a notícia, eu vi até uma pessoa, um dos comentários mais curtidos na réplica da Fórmula 1 foi até uma pessoa questionando: nossa, mas precisa disso? Tipo, precisa se criar algo separado para mulheres, para chegar lá e tudo mais? E, cara, realmente, a gente, assim, como telespectadora, fã da categoria, a gente gostaria que não, né? Que fosse algo extremamente equilibrado, que tanto mulheres quanto homens tivessem a mesma oportunidade de estar disputando ali dentro, de estar indo para uma F4 normal, uma F3, caminhando assim, normal, e ter bons resultados. Quem tiver bom resultado ali na F2, o que não é uma realidade nem para os homens, imagina para as mulheres. Conseguir uma vaga na Fórmula 1, seja em uma equipe pequena de primeiro, ou uma equipe grande já direto, né? A gente gostaria muito disso, mas a estrutura real agora, tipo, a condição que tem de investimento, de apoio e tudo mais, não dá a possibilidade, sinceramente, de uma mulher chegar lá pelos mesmos caminhos que um homem. Então, eles têm que criar esse tipo de programa.
Até mesmo pra incentivar, tipo, aquilo que eu falei no início, os pais colocarem as meninas lá pra correr, não escolher colocar os meninos, colocar as meninas. Igual, por exemplo, o Kimi Raikkonen, que investe nos 2 filhos, né? Ele investe no mais velho e na mais nova, na Rihanna. Por exemplo, ele é alguém que, tipo, já tá aberto, tem dinheiro suficiente, é um ex-piloto, é campeão mundial com a Fórmula 1 e tá aberto a ideia de ver a filha dele competindo. E mesmo assim, a Rihanna vai ter todo um caminho mais complicado que o irmão mais velho dela. Tipo, essa é a realidade, mesmo com as coisas mudando. Ela ainda é de uma geração que vai sofrer pra ter essa possibilidade de chegar à Fórmula 1. Só que aí a gente tem um exemplo de um cara que tá investindo na filha, mas em boa parte do cenário, não é bem isso que acontece. Eles investem, vão investir, não, vamos focar em outra coisa. Hoje, por exemplo, vamos dizer no Brasil, eu acho que se uma menina olha pro pai e fala, ai, quero ir pro automobilismo, é mais fácil, eu acho, que esse pai apoiar. Esse pai ou mãe, apoiar ela a ir pro futebol. Porque é mais barato e porque hoje está se abrindo mais o leque de possibilidade de mulheres, por mais que ainda não tenham a mesma visibilidade, não tenham o mesmo, né, retorno financeiro e tudo mais, ainda está se abrindo mais a possibilidade dos pais investirem em mulheres jogando futebol. Mas agora, automobilismo, a gente tem muitas barreiras e uma dessas é a financeira, então acaba deixando essas meninas na mão, né? Quem sonha com isso. Então, é importante esses programas, é importante ter uma coisa paralela para as mulheres agora, para que no futuro não precise ter mais. Então, tipo, é um investimento a longo prazo, pensando assim, que a gente torce para que dê certo, né? Que não empaque, igual a Débora que listou todos os problemas que esse projeto pode ter se a Fórmula 1 não se estruturou, se a Fórmula 1 não pensou como que vai trabalhar com os resultados das meninas que vão se dar bem. Elas vão realmente para uma F3, elas vão para F2, elas vão para a W Series, a W Series vai continuar, e quando chegar no mais alto patamar ali, se elas mostrarem um rendimento significativo, elas vão ter a abertura para ir para uma Fórmula 1 ou não. Vai ficar empacando nisso durante anos, até tipo depois eles anunciarem não, que o programa não deu certo, né? Não foi um sucesso. Então, assim, a gente se anima, mas ao mesmo tempo a gente fica com o pé atrás, porque a gente não sabe como que eles vão se portar no futuro, com quem ganhar, quem tiver mais visibilidade e tudo mais. Porque a gente vê até a questão, assim, eu sempre coloco a questão do Hamilton, né? O garoto que sofreu racismo pra caramba pra chegar lá, ele ainda é um homem, então ele ainda tem esse privilégio, mas era um garoto preto que tava querendo entrar em um esporte predominantemente branco, que por muito, assim, não sorte, porque ele mostrou muito resultado pra estar no olho de todo mundo. O Ron Dennis adotou, né? O Ron Dennis investiu para que ele chegasse na Fórmula 1 e já mostrasse seu brilho. Mas ele estando lá, sendo o maior campeão da categoria junto com o Schumacher, sendo dono de todos os recordes, a gente não vê, assim, uma tendência de outros meninos pretos chegando lá. Então ainda é uma barreira. Então ainda se cria barreiras. Então imagina para uma mulher que nem sequer chegou nenhuma lá ainda, né? Pra mostrar, e se chegar a gente não sabe nem como vai ser o desempenho, se vai ter um sucesso que o Hamilton teve, porque geralmente a cobrança é maior também, né? Então, nossa, é muita coisa pra acontecer, mas assim, explicando lá do início que eu comecei esse comentário, igual falaram lá no Twitter, precisa de uma coisa à parte para essas mulheres chegarem. Infelizmente, no momento precisa. Eu lembro que quando a W Series saiu, a gente até questionou, né, se ia ser uma coisa que ia separar mais as mulheres do esporte ou se ia ser uma coisa bem-vinda. E a gente vê que é algo que é necessário, porque mesmo com a W Series existindo, não existia uma perspectiva, né, de, pelo menos nos próximos 10 anos, a gente ter uma mulher no automobilismo. E mesmo assim, com esse investimento, né, da F1 Academy, com a W Series, eu acredito que ainda vai se levar um tempo pra gente poder ter uma mulher correndo lá. Porque uma das coisas que a Fórmula 1 já detectou, e assim, fazer um estudo pra isso é uma coisa que às vezes parece até bobo, porque a gente já tem meio que a resposta, né? As mulheres, mesmo chegando no automobilismo de base, elas chegam com uma desvantagem, porque elas já são mais velhas, porque elas tiveram menos contato com aquilo ao longo dos anos, né, delas, porque muitas começam mais velhas no kart, então, por consequência, chegam mais tarde nos campeonatos de monoposto, e é algo meio complicado. E a Fórmula 1, ela detectou isso, mas de qualquer forma, se a gente parar pra poder pensar, e faz um ano de F1 Academy, mais um ano de W Series, 1 ou 2 anos de Fórmula 3, mais
o tempo que vai se passar na Fórmula 2 até conseguir a sua superlicença para poder correr na Fórmula 1. Então é algo que vai demorar um tempo. E a gente também tá vendo um questionamento agora, né, sobre a superlicença, por exemplo. E quanto tempo se leva para um piloto conseguir a superlicença? Quantos pontos são necessários? Se tem como melhorar esse sistema de distribuição de pontos? É algo que precisa ser conversado também, porque o quanto que esses mecanismos podem barrar de ter uma mulher. É aquela coisa, o pessoal fala, mas você tem que ser merecedora para poder estar ali. Eu até escutei de alguns pilotos nesses últimos tempos aí que você tem que ser uma pessoa... a meritocracia tem que valer nessa coisa de você chegar. Sim, a gente não quer que uma mulher chegue ali por ela estar na Fórmula 1 só por ela ser mulher. Porque aí também vão vir os questionamentos de só tá ali por ser mulher, não tem o mesmo desempenho. E a gente sabe que as críticas provavelmente vai ser muito maior do que já é feito a alguns homens que chegam na categoria por alguns meios questionáveis. Porém, ainda é uma cadeia muito difícil para uma mulher estar ali. Ela não tem a mesma estrutura, eu já falei várias vezes no BP. Não se tem o mesmo apoio financeiro, não se tem aquela coisa de acreditar que uma menina pode chegar. E é o que a Rafa mencionou aqui no podcast, né? Que os pais não veem a possibilidade de colocar uma mulher ali, investir numa menina para ela correr no automobilismo. Não fazem isso porque não conseguem ver uma mulher chegando na categoria principal do automobilismo com facilidade. E mesmo que essa menina tenha um aporte financeiro, como a Rafa falou da questão da filha do Raikkonen e da Rihanna, ainda assim ela vai ter algumas barreiras para poder formar, para poder passar. Só que assim, ela tem uma vantagem porque o pai dela teve patrocinadores que podem ser que se animem em auxiliar a carreira dela. Mas essas outras meninas que a gente vê que não tem um sobrenome forte, que não tem um pai que é do automobilismo, para ela se torna ainda mais difícil. E aí quando a gente fala da questão de merecimento, quantas que talvez mereciam estar ali correndo no automobilismo e não tiveram o investimento necessário. É a mesma coisa que a gente fala, vou fazer um paralelo aqui, mas quantos talentos a gente perde de pessoas que nasceram numa comunidade e que se elas tivessem o seu talento explorado, elas poderiam estar em altos cargos agora, mas elas não têm a mesma estrutura que uma criança que nasceu num berço melhor, que teve uma estrutura ali dos pais, apoio financeiro, vai ter, sabe? É a mesma coisa pro automobilismo, é a mesma coisinha, assim, a mesma fórmula, sabe? É muito fácil um piloto que é branco, que tem todos os seus boletos muito bem pagos, falar que uma mulher tem que chegar ali só pelo mérito, sabe? E todo o outro problema que a gente tem que, tipo assim, não se apoia essas mulheres, não tem uma política para poder ajudar. E por mais que se criem esses programas, né, como a W Series, o FIA Girls on Track, quanto que a gente tá tendo de retorno? Porque tem pouco tempo assim, né, a gente já falou sobre esse tema, né, também abordou FIA Girls on Track, e a gente tinha uma perspectiva de que, talvez em algum momento outras equipes do grid da Fórmula 1 vão investir nesse programa. Também vão ter em suas academias mulheres. Mas uma das poucas que a gente viu fazendo alguma coisa foi a Alpine, que contratou pilotas da W Series para poder fazer parte do seu programa de jovens talentos ali. Mas não é uma política que a gente vê que os outros times adotaram. Foi um passo muito grande da Ferrari, que é uma equipe muito conservadora, que tem todas as suas questões ali, mas isso não se refletiu para as outras 8 equipes do grid, digamos assim, né? A Alpine ainda fez alguma coisinha ali, mas não junta com o FIA Girls on Track, foi algo mais dela mesmo. E aí? Tipo, é só isso que a gente tem agora? E muitas vezes esses programas aparecem como uma chama de esperança para nós, que somos mulheres, que somos jornalistas, que cobrimos o esporte. Mas, ao mesmo tempo, isso não se reflete na realidade. E uma coisa que a gente estava até conversando, né, em paralelo, né, Rafa? É do quanto que os fãs
se envolveram com a W Series, porque é muito legal você colocar a W Series para poder correr com a Fórmula 1, ali nos autódromos, a gente vê a categoria em algumas pistas, foi legal levar elas para poder correr na Europa, teria sido muito interessante trazer para a América, que é o lugar que já tá abraçando mais as mulheres, né, no automobilismo, porque a Indy tem mulheres que já correram ali, que tem esse rosto, né, essa facilidade, porém, quantas pessoas que saíram ali do autódromo, que viram a W Series correr, levaram essa categoria pro seu coração e continuaram pesquisando sobre a categoria, continuaram dando apoio em rede social. Não adianta fazer pequenas coisas, sabe? Porque você precisa atacar mais, ter mais campanhas para poder também divulgar. É o que você falou, na sua casa talvez as pessoas não conheçam, na minha também não, sabe? Não sabem o que é a W Series, então seria legal ter campanhas, vídeos, algumas coisas da Fórmula 1 fomentando essa categoria. E parece uma coisa simples, né? Tipo, uma coisa simples, mexer em rede social, explorar esse lado de divulgação e né, gerar interesse nos fãs também, de ver, porque isso é importante. Você ter um apoio de fãs também faz a diferença, né? Para uma categoria se manter, crescer e ter a visibilidade midiática que precisa. E você acha, Dé, que eles vão se complementar? Se a W Series vão imaginar que continue, que supere os problemas que tá tendo, de tudo, financeiro e tudo mais. Você acha que eles vão conseguir complementar uma outra, a academia da Fórmula 1 e a W Series? Vai ter alguma união entre elas e tal? Ou não, vai acabar ficando uma coisa à parte mesmo. Só o futuro nos dirá. É difícil, né? É difícil cravar o que pode ser que aconteça, porque a gente nem sabe se vai durar. Ai, Rafa, acho que agora a gente fica naquela coisa da esperança, né? A gente quer muito que as duas se comuniquem e que elas continuem, tipo, a W Series continue existindo, porque é uma categoria e tem um papel muito importante. E também torço para que a F1 Academy dê certo. Mas não tenho certeza sobre nada, sabe? Porque depois que a W Series cancelou as 2 últimas etapas do campeonato, fizeram isso para poder tentar estruturar o campeonato do próximo ano e dos outros anos, né? Se conseguirem sobreviver ao 2023. Mas não sei, porque é complicado. Tudo isso que a gente discutiu aqui hoje também tem que levar em consideração a categoria, do quanto de apoio financeiro essa categoria vai conseguir agora que viveram esse período sombrio aí de problemas financeiros, o quanto que isso vai chamar a atenção de investidores e a ideia vai ser bacana de continuar apoiando. Ou meu medo às vezes é tipo, virar as costas pra W Series, porque é uma categoria nova, né? Tem 3 anos ali, não tem por trás dela uma boa estrutura. E a Fórmula 1, ela tem a Fórmula 1 como um grande nome ali estampando, e as suas categorias de base, Fórmula 2 e Fórmula 3 são 2 categorias de base muito grandes. A FIA também apoia, né, de certa forma, outros campeonatos que são de base ali, tipo, as Fórmulas 4 que são licenciadas pela FIA, tem essa coisa. A W Series, ela não tem um nome forte ainda, ela tá começando, então o quanto que é atrativo para que os investidores continuem apoiando essa categoria ou vão direto, mirem ali no trabalho que a Fórmula 1 vai fazer, né? Até porque a pessoa que ficou encarregada de cuidar da F1 Academy é o Bruno Michael, não sei como pronuncia o sobrenome dele, desculpa. Mas ele já é o cara que faz o gerenciamento da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Então ele também é uma pessoa de contatos. Tem aquela imagem segura que a W Series ainda não tem. Então espero que elas se conversem, espero que a gente esteja falando aqui, tipo, levantando essas possibilidades, mas que no próximo ano a gente tem uma notícia muito boa e que a W Series volte muito mais forte, talvez mais bem estruturada e preparada, mas eu fico morrendo de medo dessa categoria deixar de existir e a gente sabe o papel importante que ela tem, porque se lá no começo a gente julgou e achava que vai ser, não vai ser muito legal, porque vai separar ainda mais as mulheres, agora a gente vê que ela tem um papel muito importante, até porque a Fórmula 1 resolveu criar dela, né?
Exatamente. Daí a gente vê que, tipo, no final das contas, acabou virando de, entre aspas, inspiração da Fórmula 1 fazer a sua própria academia, entender que tá virando uma necessidade, né? Que as pessoas estão cobrando cada vez mais ter uma mulher. Não só uma mulher, né? A gente quer caminhar com a ideia de que a categoria possa ser diversa, de várias formas. Principalmente porque o Hamilton tá aí para se aposentar, né? Então, tudo que a Fórmula 1 pode acrescentar em termos de diversidade seria incrível. Só que eu acho que a primeira barreira que tem que quebrar agora, que o público de modo geral espera e que se cria expectativa é realmente de ter uma mulher lá. E eu, assim como a Débora, eu torço muito para que dê certo. Para que tudo que eles investam, assim, nessa questão dê certo. Para que as outras equipes, assim como a Ferrari fez ali com o FIA Girls on Track, se irem também, criem seus próprios programas, abram essas portas, né? Que os pais também investam mais nas suas filhas. Então, no momento a gente tá aqui só discutindo, tipo, as coisas que poderiam ter sido e as coisas como podem ser, mas naquilo de vamos prestar atenção e esperar acontecer. E tem muito ainda a ser divulgado sobre esse programa novo. A Fórmula 1 deu aí alguns detalhes, como eu trouxe uns aí, mas tem muita coisa que a gente tem que descobrir como vai ser, como seleção das meninas, e o que vai acontecer e que ponto que esse programa vai chegar de abrir realmente porta para elas, né? Então a gente fica aí na torcida e eu espero que realmente todo mundo que tá escutando aqui também esteja na torcida para isso, né? A gente quer ver uma mulher brilhando lá e tem, a Débora até citou aquilo de a gente não quer uma mulher também lá só pra dizer, ai, pronto, colocamos mulher. Porque a gente sabe o quanto as críticas e a cobrança vai ser diferente. Então realmente, até a mulher mais talentosa do mundo que chegar lá vai ser muito massacrada. Então a gente realmente quer alguém que vá mostrar um desempenho e ao mesmo tempo vai mostrar que uma mulher pode estar lá para que outros virem e também cheguem. Então é isso, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Alguma mensagem positiva para que isso dê certo? Ai, Rafa, obrigada pelo convite para poder estar aqui e conversar com você. Eu espero que a gente tenha um futuro melhor para as mulheres no automobilismo. Acho que uma das coisas que foi mais legal que aconteceu em Interlagos é que a gente teve um aumento de mulheres ali no paddock, né, trabalhando como jornalistas. Também tivemos um aumento de mulheres nas arquibancadas e eu espero que isso em algum momento consiga refletir também no trabalho que a gente vê as mulheres nas pistas mesmo, correndo, sabe? Eu acho que o voto que a gente tem é que essas categorias possam dar certo, né, que elas continuem crescendo, a W Series consiga voltar aí mais forte, porque é importante pra nós, assim, ver e ter a imagem de uma mulher ali correndo e inspirar, né? A Fórmula 1 teve uma mulher correndo ali já tem tanto tempo e era num momento que a gente pode dizer era bem mais complicado, porque o machismo era muito maior do que é hoje, né? Mas conforme os anos foram passando, né, foram se criando mecanismos para poder melhor estruturar a chegada dos pilotos ali na Fórmula 1, mas também se esqueceram do quanto que ia ser difícil para uma mulher estar ali e não fizeram programas que fossem importantes aí pra gente ter as mulheres, porque ainda era visto como um esporte muito masculino. Mas eu tenho a visão de que em algum momento a gente vai ter. Não vai ser agora, não vai ser nos próximos 2, 3 anos. Muito difícil disso acontecer, né? Até mesmo com o Piastri, que foi aquele foguetinho ali subindo. Só agora vai ter uma chance na McLaren. Então, eu tenho uma esperança de que as coisas vão melhorar, mas tenho também todos esses questionamentos aí que eu deixei pra vocês. Minha cabeça, muitas vezes, ela comemora, mas ela começa a olhar nas entrelinhas ali e fica tipo, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu sou essa pessoa que fica olhando as coisas nos mínimos detalhes, sabe? Mas também meu coração tá com aquela coisa de, uma hora a gente vai conseguir, vai dar certo, mas precisa ter o investimento e apoio de todos. Então, acho que o recado que eu posso deixar também pra quem tá escutando é ver alguma coisa da W Series ou no próximo ano da F1 Academy. Compartilha a notícia, comenta sobre aquilo, fala sobre as mulheres, porque também é uma forma da gente dar visibilidade e mostrar para as pessoas que estão ao nosso entorno que tem uma categoria feminina, que ela é importante, o quanto que isso pode mudar o nosso futuro, não só ali correndo, mas também para mais mulheres terem
o alcance e a possibilidade de trabalhar com automobilismo, porque tudo isso é uma cadeia, né? Com certeza, é isso, eu acho que a Dé colocou bem, eu concordo completamente com ela. Vai demorar pra gerar um resultado, mas eu acho que, né, antes tarde do que nunca. Então, tá começando atrasado, são 72 anos de categoria aí, e agora que eles estão meio que começando a investir nisso. Então, é um caminho complicado, é um caminho duro, e eu espero realmente que a Fórmula 1 seja comprometida a seguir isso, né? A não desistir nas primeiras, assim, obstáculos que tiver, né? A gente sabe que o dinheiro que move, né? Mas eu espero que eles invistam para que o dinheiro não seja um problema, né? A ideia midiática que a gente falou. E eu queria agradecer muito a Dé por ter vindo, por ter dado a ideia. Eu tava pensando até em qual pauta ia fazer quando ela veio e falou: você já tem uma pauta? E eu falei: não, dela então eu tenho. E aqui estamos, e é uma pauta super pertinente, super importante de comentar. Então, muito obrigada, Dé, pela ideia da pauta. Obrigado por estar aqui, sempre, né? Sempre me socorrendo. E já faz parte aí da família Ponta Talks, o pessoal já te conhece bastante. Mas, por favor, fique aí aberta a se despedir e a divulgar todos os seus trabalhos pro pessoal que tá escutando. Rafa, é muito bom conversar com você aqui. Na verdade, vocês estão tendo aí uma palhinha do que a gente conversa muito no off, né? Dos trocas de áudio. Todo o tempo que a gente fica falando sobre automobilismo e outras coisas. Mas se você ainda não me conhece, eu sou a Débora Almeida, eu trabalho no Boletim do Paddock, eu escrevo lá no site, a gente também tem as lives que a Rafa sempre participa lá. E muito obrigada pela oportunidade, sigam o BP, deem essa oportunidade também para o nosso projeto independente, conheça ele. E é isso, pessoal, obrigado. Vamos conversar também sobre esse assunto, se quiser, chama a gente aí no Twitter, o meu Twitter é TheFlowers. E a gente pode debater sobre isso. Se você tiver outras ideias sobre o assunto, vai ser legal conversar. Até uma próxima. Obrigada, Dé, mais uma vez. Obrigada aos ouvintes. E vocês também podem me seguir lá na Garota da F1. Também aqui sigam as redes sociais do Ponta Talks. A gente também tá no YouTube, pode se ver no Twitter, Instagram. E é isso, muito obrigada. Obrigada por esse ano aí de 2022, que foi longo, foi difícil, mas a gente conquistou aí mais um final de ano. Boas festas para todo mundo e até 2023. Você escutou Ponta Talks.